Então você é um nacionalista. Você já foi do Partido Comunista, certo? Já foi do PT e agora é um nacionalista. O que mudou? O mundo mudou? Você trocou de chapéu. O que mudou? Né? Mudou do cavalo? Emílio, do PT eu nunca fui. Não foi, pô. Você foi ministro. Fui ministro, mas então. o Roberto Rodrigues também foi, o Furlan também foi. Nós tínhamos um governo heterogêneo, um governo de forças heterogêneas. Eu era ministro do Lula, do PCdoB eu fui, durante muito tempo. Mas as minhas convicções não mudaram por causa da legenda partidária. Eu era do PCdoB quando fui relator do Código Florestal. Sim. Eu era do PCdoB quando fui relator da lei dos transgênicos, da lei de biossegurança. Eu era do PCdoB quando fui ministro da Defesa, quando me posicionei duramente contra aquela demarcação da Raposa Serra do Sol, que eu disse ao presidente, eu era ministro do Lula, digo, está cometendo um grave erro. Escrevi lá no jornal Estado de São Paulo que o Supremo cometia um grave erro ao entregar a 20 mil índios uma área maior do que Santa Catarina, que eles não iriam ocupar efetivamente, porque estão lá abandonados, subnutridos, com as costelas de fora, cheios de doenças infecciosas, sem hospital, sem escola, sem nada. Então não era o problema da terra. Os índios permanecem abandonados e um monte de vigarista ganhando dinheiro na Europa. É a custa dos índios. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Aldo. Você sempre foi um cara, a sua preocupação sempre foi a Amazônia, né? Você teve muito ligado nisso, né? Muito. Você não acha que isso, o Brasil ele acabou perdendo a soberania com essas ONGs, porque se fala muito em soberania do Trump agora, esse negócio de... Os Estados Unidos, na verdade, não tem parceiro. Os Estados Unidos, ele considera o mundo como o resto do mundo. Eles mesmos falam isso, né? É Estados Unidos e o resto do mundo. Mas você não acha que a gente entregou esse negócio para essas ONGs? Tem ONGs que a gente nem sabe. Como é que aconteceu isso? Olha, só em Santarém, onde aconteceu aquela ocupação daquele terminal, na cidade de Santarém, são 300 ONGs, um pouco mais. Só na cidade? Só na cidade de Santarém, as ONGs que organizaram aquela ocupação, que obrigou o governo a revogar um decreto do próprio governo. O governo faz um monte de estudo para fazer um decreto de concessão para melhorar a hidrovia do Tapajós. Eu sei como é isso. Eu fui ministro 4 vezes. Você tem que fazer um monte de estudo para fazer o decreto. Lógico. O governo fez o estudo, fez o decreto, ouviu o Ministério da Agricultura para transportar soja, ouviu o Ministério dos Portos, ouviu o Ministério do Transporte, ouviu a AGU, fez o decreto. Meia dúzia de maloqueiros invadiram o terminal e o governo revogou o decreto sem estudo nenhum. Putz. O que é que isso sinaliza para o mundo? Que confiança o país vai ter? As pessoas olham lá e dizem, olha, esse país não dá segurança para ninguém. O que tem na Amazônia são 3 estados concorrentes: o estado oficial, anêmico, ausente, o estado paralelo das ONGs, que governam de fato, porque governam de dentro do próprio estado brasileiro, ocupa o Ministério do Meio Ambiente, ocupa populações indígenas, ocupa a FUNAI, ocupa o IBAMA, em certa medida ocupa o próprio Ministério Público. E o terceiro estado, ascendente, é o estado paralelo do crime organizado, já dominando as fronteiras. Voltei recentemente do Acre, tenho aí no meu celular. Delegado de polícia da fronteira me manda o seguinte, olha aqui, o crime organizado já investiga, prende, julga e executa a sentença, filma tudo e manda para a autoridade policial. Isso tudo está documentado. Que loucura, hein? Um jovem oficial descendo lá um rio com 3 soldados para entregar aos ribeirinhos vacina, remédio, se depara com uma lancha poderosa, com a metralhadora .50 na proa. E eles se refugiam no Igarapé, que é um braço de rio, porque como é que vão enfrentar com um fuzilzinho, uma metralhadora .50 do crime organizado? É isso que é a Amazônia hoje em dia. O que você achou do Trump agora? Porque o Trump ele fez uma cúpula lá, deixou o Brasil de fora, o Brasil, a Colômbia e o México. Escudo das Américas. Deixou 3, fez lá o escudo das Américas, é juntar todo mundo meio que para... O que você achou disso? O Brasil precisa tomar suas próprias providências. Para enfrentar o crime organizado, o narcotráfico, você não enfrenta com essas normas que estão aí. Ou você adota, quem quiser chamar de lei especial, chame. Leis de exceção para o crime organizado. Se não houver a violência do Estado para se contrapor à violência privada do crime organizado, é o cidadão que vai reagir? O cidadão, armado de quê? Vai reagir contra a violência do narcotráfico? Não é a violência do Estado. Agora, a polícia, o Ministério Público,
e o judiciário não tem essa autoridade. Você vai tratar um crime de trânsito como trata o narcotráfico, com audiência de custódia, com habeas corpus, com saidinha? Não, é preciso haver outro tipo de norma para enfrentar o crime organizado, ou ele vai tomando conta. Não é porque eu estou falando da Amazônia, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, já há áreas urbanas sob controle desse tipo de atividade. E ampliando do tráfico para a atividade econômica. Eles têm usina de açúcar, eles têm área de transporte, eles têm distribuidora. Porto, distribuidora de medicamentos, não, pessoal. Isso financia o crime mundial, né? Financiam. Então é uma situação nessa área da violência que o Brasil ou adota posições duras ou a população vai pagar um preço elevado por isso. Aqui, na Avenida Paulista, ninguém pode puxar um celular. Eu já perdi 3. Mas é isso mesmo. Você pedir música no Fantástico. Escuta, só para ficar nesse assunto, agora, como o Emílio falou, o governo americano quer colocar ou nomear como grupo terrorista essas facções criminosas. O que você acha de nomear como grupo terrorista e qual resultado isso pode ter? A consequência pode ser a imposição de uma série de sanções ao Brasil. Certo. E isso é uma coisa que o Brasil precisa estudar, o Brasil precisa conhecer melhor quais as consequências dessas normas, e o Brasil precisa se antecipar adotando as suas próprias regras, adotando as suas próprias normas, excluir o crime organizado das prerrogativas que a justiça, que o direito, que as leis concedem ao crime que tenha menor gravidade. Esse tipo de crime pode ter os benefícios e as regras normais. Agora, o crime organizado precisa ser tratado de outra forma, inclusive com presídios especiais para esse tipo de crime. Tipo o Bukele? Coloca... Eu não quero copiar modelo, o Brasil tem condições de fazer o seu próprio caminho, o seu próprio modelo. Se nós internalizarmos modelos, o Brasil faz o seguinte: vai lá no coração da selva, não precisa nem fazer muro, não precisa fazer nada. Bota ali um presídio para esse tipo de crime. Ali não tem como sair nunca. Não vai ter celular, não vai ter muro, vão ficar morando ali, agora não vão sair dali mais nunca. A pena tem que ser diferenciada. Você pode, mas a nossa tradição não é de ter pena de morte, mas a nossa tradição pode ter prisão perpétua. A nossa tradição pode ter uma pena diferenciada para esse tipo endurecer de crime. mesmo, né? O código, não tem outro jeito. A polícia prende, né? O governo dá... Não, a polícia às vezes não pode nem prender. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em certas áreas, precisaria de uma autorização, de uma justificativa especial até para a polícia entrar. Eu vi depoimentos de gente dizendo o seguinte: não pode socorrer um caso de violência doméstica que está acontecendo lá numa área interditada pelo Supremo para a ação policial por causa dessa decisão do Supremo. Aí o seguinte, o que é que dá esse tipo de coisa? O que dá esse tipo de coisa é o seguinte: é um habeas corpus para o André do Rap. É isso. Isso aí. É isso. Aldo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando a respeito das ONGs, o pessoal nota meio que o senhor era PCdoB, foi do governo, hoje deixa um pouco esse lance do passado, diz que hoje a esquerda é mais falando sobre essas coisas que a gente vê, banheiro trans, esquece do país e fica nessa, como o Emílio chama de perfumaria, né? Queria saber do senhor, porque lá atrás, quando o senhor entrou, né, para ser ministro do esporte, foi no lugar do Orlando Silva, que teve umas denúncias aí de coisas ligadas à ONG. Esse radar sobre as ONGs, que hoje o senhor fala bastante sobre isso, que é uma coisa paralela ao Estado aqui, foi nessa época que o senhor ligou esse radar ou já sabia como que funcionam essas questões das ONGs, hein? Não, eu já tinha sido relator do Código Florestal, já tinha tido um embate com essas ONGs, com o Greenpeace e com outras, SOS Mata Atlântica. Essa gente ameaçou na época os deputados. Foi o Fernando Henrique, né? A Dona Ruth, né? Lembra a Dona Ruth? Ela gostava. Dona Ruth tinha muita ONG. Da época da Dona Ruth. ONG. Ela gostava das ONGs, né? Tinha muita ONG. O terceiro setor. Muita ONG. Ai, que maravilha. E ela aí, ó o que deu. Mas isso aí é lá em 2011, né? Que foi esse lance com o Orlando Silva, denúncia. Mas antes disso, você já tinha... Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, ia muito para a Amazônia, tá certo? Viajava muito para a Amazônia, ainda na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores.
Aliás, as melhores histórias da política nem sempre estão na agenda oficial. Né? Sem dúvida. Muitas vezes estão fora da agenda oficial. Uma coisa... Qual agenda? Degustação. O Aldo Rebelo é um cara... Você tem experiência, né? Você tem experiência de trabalhar no governo. Você é um cara... é um cara que transitou, que sabe tudo. Como é que você se coloca agora? Porque, a gente tem agora uma... Tá populista, né? A demanda é populista. Verdade. Tanto é que você tem, ou o cara é de canhoto, ou ele é de direita. E eu sou um cara que eu gosto das massas. Eu sou um cara acostumado com comunicação. Eu gosto de massa. Eu não gosto de bolha. E tem as bolhas, e tem as massas. O gostoso é você falar pra massa, falar pro povo, conversar com o povo, né? Ver o que realmente que é bom pro povo. Mas a gente entrou nas bolhas. Que bolha você tá? Eu estou na bolha nacionalista, mas procurando conversar com todos aqueles que tenham a ideia de que o problema do Brasil não é você ser de esquerda ou ser de direita, não é você ser preto ou ser branco, não é você ser homem ou ser mulher. Porque a polêmica no Brasil foi reduzida a uma dimensão ideológica. Você tem que ser de esquerda ou de direita, você tem que ser branco ou ser preto, a questão racial, você tem que ser de gênero, tá certo? É como se fosse a Guerra dos Sexos, que foi aí uma novela no passado. O meu caminho é outro. O Brasil tem 2 problemas do governo. Qual é a agenda econômica do presidente Lula? São 2 agendas. Primeiro, aumentar despesa em ano eleitoral, que é o que está fazendo. E segundo, para pagar essa despesa, aumentar imposto, aumentar tributos. A outra agenda, que seria aumentar a receita, fazendo o país crescer, retomar o crescimento, ele abandonou. Pelo contrário, o país está... Emílio, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país interditado. Exato. O Brasil é um país bloqueado. E o que bloqueia o país é exatamente essa agenda da Dona Marina, a agenda do IBAMA, a agenda da FUNAI. Você não pode ter acesso aos recursos naturais. Você não pode fazer uma obra de infraestrutura. Está aí, o Supremo barrou essa Ferrogrão há 6 anos e ela continua parada. Em 15 anos, os chineses fazem 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade. O Brasil não consegue fazer 930 no setor mais dinâmico da sua economia, que é o Cerrado, é o Centro-Oeste. Então o país está bloqueado. E quem bloqueia? Quem bloqueia é o governo. Porque o IBAMA, que bloqueia o petróleo lá do Amapá, é do governo. Então, mas quem tem interesse nisso? Qual é o interesse de fazer isso? Do país ir para trás? Não é possível isso. Quem pensa dessa forma? Você que tem aqui a resposta lá do... Isso é uma história antiga. Por quê? Isso aí, um embaixador brasileiro, na primeira Conferência do Clima de 1972, denominou o seguinte: congelamento do poder econômico mundial. Você tem os países desenvolvidos, e aí criaram a ideia de que ninguém mais pode se desenvolver porque o planeta não aguenta, o meio ambiente não aguenta. Aí ele comparou, inclusive, com o congelamento do poder militar, com o Tratado de Não Proliferação. O Tratado de Não Proliferação deu monopólio de armas nucleares a 5 países. E agora é como se fosse um tratado de não proliferação econômica, tá certo? Você não pode crescer, você não pode ter uma economia desenvolvida, porque você tem que ter sua reserva de matérias, de recursos naturais para quem já se desenvolveu. Entendi. Porque o desenvolvimento dos desenvolvidos não ameaça o meio ambiente, nem a natureza, nem o planeta. O seu desenvolvimento ameaça. Essa é a questão de fundo. Ou seja, a gente tem que ser colônia. Exatamente, colônia financeira, colônia industrial, colônia de ciência e tecnologia, colônia cultural, tudo a gente tem que se conformar e não ser nada. Agora, um país com esses recursos, a maior fronteira mineral do mundo, uma brechinha que conseguiram lá em Goiás, os americanos chegaram aqui e botaram 500 milhões de dólares numa mina de terras raras lá em Goiás. Se o Brasil ampliar a disponibilidade dessas terras raras, que tem as maiores reservas do mundo, não vai ter onde botar dinheiro. Opa. Mas está interditado. Aí vem de baixinho para Mas deixa eu te interromper nesse momento. Mas quem é o cara que vai fazer isso? Porque, por exemplo, nós vimos um cara fazer na Argentina o Milei que está fazendo. É um cara que entrou lá e ele está mudando o negócio, tem 80 anos de história, por bem ou por mal, não sei, a gente não sabe, mas é o cara que foi lá e está resolvendo. Resolvendo a casa. Falou, ó, minha proposta é essa, ganhou a eleição e está fazendo. Quem é o cara que vai fazer aqui no Brasil? Se o Bolsonaro tentou e
ficou lá, em um mês acabaram com o Bolsonaro. Em um mês de governo não fez mais nada. Quem é esse cara? Aldo Rebelo. Quem é o cara que vai fazer? Em 50 anos. Você com esse chapéu bonito. Você com esse chapéu bonito. Elegante, pode com ser, o bigodão. Pode ser, ué. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que o problema não é o Brasil. Porque de 1930 a 1970, em 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Mais do que o Japão, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Alemanha, mais do que a União Soviética. O Brasil cresceu mais do que todo mundo em 50 anos. Na China, coitado, não crescia nada, ficava lá para trás. A China é de 1980 e 90 para cá. Então o Brasil, ele tem a maior reserva de terras raras do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de energia do mundo. A Eletrobras tem o plano pronto. Se você quiser dobrar a geração de energia só com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia, você dobra. Você tem petróleo de Pelotas lá numa bacia até o Amapá. O Brasil tem energia para tudo. O Brasil tem essas 4 fronteiras, né, de minérios, de agricultura e pecuária. O Brasil tem, agora esse Matopiba, 10 anos ninguém falava de Matopiba. Recurso natural a gente tem de sobra, então, né, tem de sobra. O destino, a natureza nos deu tudo. As escolhas é que deram errado. Então temos que fazer as escolhas certas. Quem está dando show é o agro, né? Que está fazendo meio sozinho, né? Meio sozinho, gerando emprego, gerando divisa, gerando tributos e sendo perseguido pelo governo, atacado e pelas ONGs. A esquerda te chamava de ministro do agro, não sei se você recorda disso. Me chamava, o SOS Mata Atlântica ameaçou me oferecer uma motosserra de ouro. Aí quando eu fui olhar, eles estavam recebendo dinheiro do Bradesco, 22 milhões de reais.